Gente, nesses últimos dias aconteceu uma coisa muito diferente no meu Instagram e por isso eu decidi tornar esse conteúdo um conteúdo ainda mais completo para você e é por isso que eu tô aqui hoje gravando esse vídeo. O que aconteceu foi o seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas falando sobre verdades e mentiras, né, sobre cabelo e uma pessoa, uma seguidora, me colocou lá querendo saber se o cabelo ele era vivo ou ele era morto. E aí eu respondi, né, obviamente, de acordo com o conhecimento que eu tenho e de acordo com o que tem, o embasamento científico que existe. E aí deu a maior polêmica, um monte de gente não entendeu nada, muita gente questionou, muita gente perguntou, mas também em contrapartida a maioria acabou concordando e agradecendo pelo conteúdo porque nunca tinha pensado. Então eu trouxe esse vídeo para explicar melhor esse conteúdo, aumentar, né, o nível de informação que eu vou levar para você. E aí então eu vim aqui então gravar esse vídeo para contar para vocês que história é essa que o cabelo é morto. Gente, o cabelo, a parte externa, isso que a gente vê aqui é considerado sim uma estrutura morta. Inclusive a ciência denominou, né, os cientistas denominam essa parte do cabelo como cabelo morto. Por quê? As células, né, toda célula, ela possui um núcleo. Quando a célula perde o núcleo, essa célula, ela tecnicamente, ela morre, né? Vocês já perceberam que a gente corta o cabelo e o cabelo não dói? Corta e não dói. Você corta a unha não dói, porque as células, tanto da unha quanto do cabelo, são muito parecidas. O que muda é a quantidade de queratina existente nelas. Então, o que acontece? O cabelo, essa célula que eu falei pra vocês, lá, ó, agora presta atenção. Lá dentro do nosso couro cabeludo, nós temos o bulbo capilar, que é um saquinho, é uma bolsinha, e nessa bolsinha nasce o fio de cabelo. Ali nascem as células que darão origem ao fio de cabelo. Presta atenção. Lá embaixo desse saquinho, um lugar onde se chama base germinativa, é ali que nascem as células que darão origem ao fio de cabelo. Na base germinativa, essas células que nascem, elas são células vivas. Elas possuem núcleo, elas são células completas. Conforme essas células vão emergir no couro cabeludo, essas células passam por um processo de transformação. E dentre as transformações que elas passam, a principal delas é o fato de que essa célula perde o núcleo. E quando perde o núcleo, então, essa célula passa a ser essa célula que eu acabei de citar, essa célula morta. Aí, o que acontece? Além de perder o núcleo, a estrutura dessa célula também muda. As células que eram redondas e achatadas, passam a ter uma estrutura achatada, tá? Então, essa estrutura fica achatada. Ela era redondinha e ela passa a ter um movimento que faz, né, um movimento achatado. E são essas células achatadas que dão origem às células da haste do fio de cabelo, que é essa parte que a gente enxerga. Então é o seguinte, aquilo que você enxerga é considerado sim cabelo morto. Porém, olha que legal aqui, porém, dentro do bulbo, lá dentro da base germinativa, antes de passar por esse processo, as células do cabelo, as células que darão origem ao fio de cabelo, elas são ainda células vivas e lá dentro o fio de cabelo ainda é vivo. Por isso que a nossa alimentação interfere sim. Por isso que se a gente toma medicamento, pode interferir. Por isso que várias questões podem interferir com relação ao crescimento, ao desenvolvimento, à qualidade do fio. Agora, é muito importante você entender que a gente olhar além da palavra, né? Muita gente ficou
na dúvida, mas Vanessa, como assim? E eu corto o cabelo e ele cresce. Não, olha só, o cabelo não cresce a ponta. Onde você cortou, aqui ele não cresce. O cabelo cresce de dentro para fora. Então ele nasce lá onde ele está nascendo, aonde ainda ele é vivo, ele cresce. Agora, aqui embaixo, o cabelo não cresce. Ele não tem mais estrutura. Então, o cabelo, por exemplo, a parte que você danifica, né? Imagina aqui comigo assim, ó. As células que dão origem às camadas externas do fio de cabelo, a cutícula, né? Que é a camada de proteção. A gente tem várias camadas que elas são sobrepostas umas às outras, né? E essas células são as que formam a parte externa do fio. Quando a gente vai desgastando esse fio, ele vai perdendo parte dessas camadas. E aquela parte que a gente perdeu, a gente não recupera mais. Essa que é a verdade. O que a gente consegue é minimizar os danos através do uso de cosméticos. Por isso que é tão importante você fazer uso de produto cosmético, fazer o seu cliente, a sua cliente que vai lá no salão, perceber que todo o cabelo precisa de tratamento. E olha o que é legal a gente perceber é o seguinte, mesmo cabelos naturais precisam passar por tratamento. Sabe por quê? Hoje em dia, até a poluição, né, acaba agredindo o fio. O sol é o maior inimigo dos cabelos, então é por isso que a gente precisa de muito cuidado, muito tratamento, produtos que façam sim uma proteção, uma boa proteção solar, combatam radicais livres, né? Então o cabelo precisa de todas esses nutrientes externos. Por quê? Porque internamente o fio ele não tem mais condição, por exemplo, de uma regeneração. O fio ele não tem condição de uma reconstrução, uma autorreconstrução, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de entender e olhar além da palavra. Então o fio de cabelo é uma estrutura morta, mas a parte interna ela ainda é composta por uma parte viva. É por isso que o cabelo, então, não cai, é por isso que o cabelo sobrevive. E é por isso que o cabelo cresce, porque aquela parte que tá lá dentro, ela vai dando continuidade ao crescimento. E aí, é interessante também a gente lembrar, porque teve uma pessoa que comentou assim, Vanessa, mas tem as 3 fases de crescimento do fio, né? Que ela não citou, mas eu vou citar aqui pra vocês, que é a fase anágena, catágena e telógena, que são as 3 fases de crescimento, desenvolvimento e morte, assim por dizer, do fio, mas como estrutura total. Porque o que acontece? Na última fase do fio, na fase telógena, o que acontece com esse fio? Nessa fase, na última fase, o fio ele vai se romper e aí ele vai cair por inteiro, né? Então esse é o cabelo que cai naturalmente devido a esse processo. Então, durante alguns anos esse fio ele vai crescendo e aí lá na última fase esse fio ele rompe, então aquele bulbo, aquela base germinativa ela emerge, desprende o fio, aí essa base germinativa ela volta, se liga novamente aos vasos sanguíneos lá embaixo e aí vai nascer um novo fio, né? Então aqui a gente tem uma das fases do crescimento. Então a gente precisa entender, mas tudo isso, presta atenção, ocorre internamente. Externamente, a gente não tem condição de fazer isso. Então, aí a importância dos cosméticos. E outra coisa que é importante a gente perceber, que nós temos, né, um produto produzido, então, pelo nosso organismo, né? Nós temos uma estrutura produzida pelo nosso organismo que é responsável pela lubrificação do fio, pela proteção, né? Pela hidratação do fio, que é o quê? O manto hidrolipídico, que é o suor e aquela gordura que o nosso couro cabeludo produz, né? As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas produzem essa secreção, e essa secreção, ela escorre pelo fio e faz esse processo, então, de tratamento natural, digamos assim. Só que o que acontece? Cada vez mais a gente lava o cabelo com mais frequência,
cada vez mais a gente usa produtos para combater essa secreção, então, que o corpo expele, e aí a gente também acaba prejudicando esse tratamento, então, digamos assim, natural que o cabelo iria promover. Olha quanta informação eu trouxe para vocês. Mas eu fiquei realmente muito feliz mesmo de ver a interação de vocês a respeito disso, e eu só resolvi gravar um vídeo mais completo para vocês, pra gente esclarecer de uma vez por todas, gente, que sim, o cabelo é considerado, o cabelo sim é considerado uma estrutura morta, né? Essa parte externa, mas dentro do couro cabeludo, a estrutura que dá origem ao fio é uma estrutura viva, tá? Mas o fio de cabelo é o que a gente vê, né? É o que emerge. Então, por isso que eu trouxe essa informação para vocês. Eu espero que com esse vídeo vocês também ampliem um pouco mais o conhecimento de vocês e vocês tenham essa percepção, então, e entendam a diferença. E a dica principal sobre esse vídeo é você perceber o valor que os tratamentos à base de cosméticos, né? E aí por isso é importante a gente ter produtos de boa qualidade no nosso salão. Esses produtos são essenciais para melhorar a maleabilidade, para melhorar o brilho, a flexibilidade, a estrutura. Por quê? Porque o fio vai reagir, apesar de ser uma estrutura morta, o fio vai reagir a esses produtos e aí a gente vai ter um cabelo muito mais saudável. Ficou com dúvida ainda? Ainda não acreditou? Para e pensa comigo. Você já viu um cabelo de mega hair? Se você não viu, eu te desafio agora a perceber que um cabelo de mega hair tem exatamente as mesmas características de um fio que está preso ao couro cabeludo. Precisa tratamento, dá para descolorir, dá para colorir, dá para fazer tudo igual. A única diferença é que o fio do mega hair, ele não cresce, né? Agora, um mega hair bem tratado, ele tem um tempo de vida, assim como o cabelo natural, né? O cabelo natural também tem alguns anos de vida, e assim como o cabelo do mega hair. Então vai passar esse tempo, obviamente que o desgaste, né? Devido ao uso de chapinhas, modelador, secador, vento, sol. Então essa estrutura ela vai se desgastando naturalmente. Então, olha como é legal a gente ter essa percepção e ter a informação. Se você gostou dessa informação, aproveita e deixa um comentário para mim falando o que você achou desse conteúdo. E olha, vou te desafiar mais, hein? Que tal você deixar para mim uma pergunta para que eu possa trazer mais um assunto polêmico aqui para a nossa comunidade de profissionais de alta performance?